Quantos aqui conheciam a música que a minha esposa tentou cantar aqui? Hã? Deu show, né? Quantos conheciam? Te pergunta assim para revelar mais ou menos a idade, né? Essa música é bem antiga, não é não? Se bem que os pais aí até hoje cantam para as crianças, não canta não? Essa música tem uma verdade bem interessante a respeito do crescimento. E é o foco daquilo que eu acredito que o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, Ele tem ensinado desde a criação do mundo, a respeito de um processo de desenvolvimento do ser humano. Desde Gênesis, Ele veio dando algumas informações a respeito de crescimento ou aperfeiçoamento. Você percebe que lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ele começa a criar, ele nunca disse que estava completo, que estava perfeito. Quando ele cria os animais, ou quando ele faz o firmamento, ele diz que tudo era perfeito, tudo era bom. Por que ele não disse que tudo está perfeito? No final do capítulo 1, no versículo 31 de Gênesis, ele diz que tudo era muito bom. Mas ele nunca disse, está perfeito, está completo. Acredito que desde Gênesis ele já está trazendo algo para o nosso coração a respeito daquilo que eu acredito que é um desenvolvimento para a humanidade. Ele quer que cada planta se desenvolva, Ele quer que os animais se desenvolvam, mas Ele não completou. Um dia teremos um novo céu e uma nova terra, amém? E tudo será completo. Mas esse texto que lemos, que a minha esposa leu aqui junto com vocês, lá em Efésios, capítulo 4, fala a respeito, no capítulo 11, do propósito pela qual eu estou aqui, pela qual muitos pastores estão aqui. E o propósito diz que é com vista, na versão Almeida e atualizada, diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Então, qual é a função, ou uma das funções de um pastor? Aperfeiçoar, desenvolver, fazê-los crescer. E é interessante que nós precisamos tanto de crescimento em várias áreas da nossa vida, que até quando a minha esposa vem aqui e pede para cantar uma música que até então é infantil, alguns, não, eu não vou cantar essa música. Não, é muito infantil para eu fazer coreografia. Alguns, dependendo do temperamento, fica até fácil, né? Levanta, quer pular, né? Mas para outros não. Não, o que é isso? Palavra sobre maturidade, e já está falando de criança, que eu tenho que falar musiquinha lá e cantar a musiquinha do Eu Vou Crescer. Aí a gente consegue perceber que nós até para isso precisamos nos aperfeiçoar, nos desenvolver. Vamos trabalhar aqui no coração da igreja a verdade a respeito da maturidade. Mas nessas 3 quintas-feiras, a gente vai caminhar nesse processo, até entender de verdade o que é maturidade. Hoje nós vamos falar sobre crescimento. Na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre nutrição. Nutrição espiritual. Será que a gente está se alimentando corretamente? Ou será que estamos comendo qualquer coisa? Será que aquilo que temos ouvido há muitos anos na nossa caminhada cristã foi o suficiente para chegarmos à maturidade?
Ou será que o tempo passou e a comida é tão fraca que não conseguimos chegar à maturidade? Ou seja, ficou subdesenvolvido, não cresceu por falta do alimento correto. Então, como eu posso falar de maturidade? Antes falar de nutrição espiritual, mas primeiro entendermos que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse a respeito de crescimento. Olha no texto, Efésios 4, no versículo 13. Diz assim: até que todos, repitam comigo, todos, alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o que o texto está dizendo, e cheguemos. Olha o que o texto está dizendo, até que. O texto está dizendo que para a maturidade é até que. Está falando claramente aqui que chegaremos à maturidade. Não se iludam. Só porque você aceitou Jesus, você já chegou à maturidade. Você precisa crescer. Tem uma máxima que diz que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Alguns brincam que diz que o homem nasce, cresce, fica bobo, casa, tem filhos e depois ladeira abaixo, né? Eu falo fica bobo, gente, que o homem nasce e cresce, fica bobo para casar. Quantos aqui ficaram bobos e casaram? A gente fica meio bobão, não fica? Compra uns presentes caros para a namorada, nem pode, né? Uma parcela, leva para sair para uns lugares chiques, né? É o engraçado que em vez do marido se desenvolver, né? Ele parece que atrofia, parece que tem que voltar a ficar bobo, né? Voltar a levar a esposa para sair nos lugares chiques, comprar os negócios mais caros que ela gosta. Meninas, quantos querem que o maridão volte a ficar bobo? Ó! Oh? Mas precisamos nos desenvolver. Quantos aqui têm filhos? Olha que coisa linda. Vocês conseguem perceber que existem fases. Vocês mesmos olham e falam, uau, está se desenvolvendo, está crescendo. A Bíblia traz diversos exemplos através de plantas, figueira, videira, para nos ensinar a respeito do crescimento. Fala do trigo. Está certo que no processo de crescimento que a Bíblia nos traz, a exemplo das plantas, algumas ele diz que tem que podar. Outras fofar a terra, para poder se desenvolver, para crescer. Está certo que algumas plantas nascem meia torta, né? Vou cantar outra música do Menininho Torto não, viu? Mas cresce meio torto. Aí tem que acertar, quando não dá para acertar, poda. Mas tem que conduzir. Nosso Deus traz muitas referências a respeito, fazendo menção à planta e ao desenvolvimento humano, para crescimento. Até que cheguemos a dar fruto. E nosso Senhor Jesus, em alguns textos, ele diz, se não der fruto, eu vou cortar e jogar fora.
Se vocês não se desenvolverem a ponto de dar fruto, eu vou cortar e jogar fora. Nem chegam à maturidade. E Ele está sempre nos ensinando. A parábola do semeador fala sobre uma semente. E o nosso Senhor Jesus disse para os discípulos: se vocês não entenderem essa parábola, vocês não entendem as outras. Fala de uma semente que foi roubada à beira do caminho, outras que foram crescer em meio ao espinho ou em meio a pedras, e aquela que criou raízes e se desenvolveu e deu fruto a 60 e a 100 por um. Percebe que em todas as escrituras, desde Gênesis e Apocalipse, ele sempre está trazendo algo a respeito do nosso desenvolvimento, a respeito daquilo que ele deseja que atingimos ou possamos atingir a maturidade. Quantos aqui querem atingir a maturidade? Então se posicione para o crescimento, porque não há maturidade sem crescimento. Quantos querem crescer? Amém. O autor de Hebreus faz uma cobrança dura a respeito daquilo que já deveria ser. Abram por gentileza lá em Hebreus 5:12. Aqui traz um texto dizendo daquilo que já poderia ter acontecido. Hebreus 5:12. Aonde deveríamos estar? Diz assim: de fato, embora a esta altura já devesse ser mestre, vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. A segunda parte a gente vai falar quinta-feira que vem, mas a primeira parte aqui está dizendo a respeito de alguma coisa que já teria que acontecer. E o autor de Hebreus não está falando que todo mundo tem que ser professor. Ele está comparando aqui crianças a mestre. Ele está dizendo, vocês já deveriam ser. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que tem vindo aqui nas quintas-feiras. Nosso querido pastor Cledson, com toda a energia que ele tem a respeito de ministrar sobre libertação, nesse altar aqui, ele tentou instruir alguns a respeito da palavra e do ensino a respeito de libertação. Porque assim como ele, eu também creio que se tem algo que é poderoso para libertar, é a palavra. É a palavra praticada. Se você for somente ouvinte e não praticante, quantos aqui querem ser libertos pela palavra? Mas precisa estar disposto a crescer. Tudo é um desenvolvimento. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade, e conhecereis. Está no passado, no presente e no futuro. E conhecereis. Está no passado, está no presente ou está no futuro? E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Está escrito que a verdade vos liberta? Ou está no futuro? Uma versão do pastor Tiago. À medida que você conhece a verdade vai te libertando. Percebe como é um processo de crescimento? Quanto mais você conhece a verdade, mais ela vai te libertando. Porque à medida que você conhece a verdade, você cresce. E à medida que você cresce com a palavra, você vai se libertando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas pastor, como é que eu posso chegar à maturidade?
A verdade é que alguns não sabem nem em que fase da vida estão. Como é que eu vou chegar à maturidade se eu não sei nem onde eu estou? Eu não sei se eu sou uma plantinha, eu não sei se eu já estou crescido. Certo é, meus queridos, que até esse pastor que vos fala, em alguma área da vida precisa de crescimento. Assim como o apóstolo Paulo, não que eu já tenha chegado. Mas em algumas áreas eu já estou bem maduro. Outras eu preciso de crescimento. Quantos aqui precisam de crescer? Precisamos saber quem somos e em que fase a gente está. Tem um texto, abra aí, 1 Tessalonicenses 5:23. Gosto muito desse texto, porque fala de uma verdade que o nosso Senhor, ou a intenção do nosso Senhor em relação a algumas áreas da nossa vida. Ele diz assim, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Repitam por gentileza, inteiramente. Em tudo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo. O que eu acho lindo desse texto é que o nosso Deus, Ele está olhando para a gente como um todo. Sabe, aquelas pessoas que acham que Deus só se preocupa com a nossa vida espiritual? Não, é só com a vida espiritual. É só com essa parte do ser que Deus se preocupa. Não, não. Ele se preocupa com a sua alma, com o seu intelecto, com os seus sentimentos. E também se preocupa com o seu corpo. Nosso Senhor Jesus, quando Ele se deparou com alguns cegos, todos conhecem passagens bíblicas a respeito de cura de cego. Mas quando aquele homem se aproximou de Jesus, por um acaso, Jesus disse assim, você é cego, né? Então você espera um pouquinho. Primeiro eu quero saber se você tem compromisso comigo. Primeiro eu quero saber se você quer comer da minha carne e beber do meu sangue. Porque senão, nada vai acontecer contigo. Agora eu quero saber se você está disposto a caminhar no discipulado. Depois que você caminhar no discipulado, que você aprender tudo, aí eu libero a cura. Foi assim, meus irmãos? Foi assim? Não. Jesus olhou para aquele homem e o curou. Isso me mostra que o nosso Senhor se preocupa. Porque aquele homem não tinha só uma dor física. Aquele homem tinha uma dor na alma. Vocês imaginam o tanto que aquele homem, principalmente para a época, era humilhado? Aquele homem era desprezado por causa de uma deficiência. E Jesus primeiro se preocupou com aquele detalhe da vida dele. E quando o texto traz que ele se preocupa, e ele quer que você seja aperfeiçoado no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Quantos querem crescer? Pastor, como é que eu faço para crescer no meu espírito? Vocês sabem que vocês são um espírito, amém? Pelo menos aqueles que nasceram de novo. Pastor, como é que eu faço para crescer no meu espírito? Eu quero crescer, como é que eu faço? O seu espírito precisa basicamente de 3 coisas: Bíblia, jejum e oração. Aí eu pergunto, será que na minha vida espiritual, ou cada um se pergunte, será que na minha vida eu tenho crescido no conhecimento da palavra? Porque alguns cristãos passam a vida toda e conhecem só alguma coisa da Bíblia.
20 anos de cristão, sabe quase nada da Bíblia. Pastor, mas eu tenho que saber muito da Bíblia. Olha, não estou dizendo que você tem que fazer isso num dia só. Mas você concorda comigo que ao longo de 20 anos, já deveriam saber bastante sobre a Bíblia. Amém? Mas não tem nenhum tipo de meta. Não, eu vou começar agora, eu vou ler 7 capítulos por dia. Aí faz o primeiro dia, o segundo dia, depois esquece. Calma. Vai devagar. Vai devagar. Você imagina se eu pego minha filhinha Joana e mando ela ir a pé daqui no centro. Aguenta? Você acha que aguenta? Não aguenta, tadinha. É devagar. Não, agora eu vou... O pastor Tiago está orientando, através das escrituras, que eu preciso crescer na leitura da palavra. Mas não cresce nada, ou cresce muito pouco. Mas quer ser maduro na palavra. Como ser maduro na palavra se não se alimenta da palavra? Não quer crescer em leitura. Tem muita gente que fala em fazer teologia. Eu quero estudar teologia. Queridos, se você pegar só as escrituras e começar a anotar, você já vai crescer na teologia, que é o estudo sobre Deus. Vocês também podem crescer no jejum. Existe crescimento do jejum? Quantos sabem aqui que a gente pode crescer no jejum? Quais são os tipos de jejum? Qual é o jejum que agrada a Deus? Será que é só deixar de comer? Tem tantas verdades a respeito do crescimento no jejum. Algo que eu queria que o povo entendesse a respeito de jejum. É quando você chega à fase da sua vida que o treinamento, que é o jejum, molda o seu caráter. Porque uma das funções do jejum é moldar o seu caráter. O jejum que agrada a Deus é quando você passa por um período de jejum e pós-jejum, você começa a se comportar como se não tivesse feito. Pastor, explica isso. Simples. Vamos supor que você faz jejum, quem gosta de chocolate? Você faz jejum de chocolate. Eu vou ficar 21 dias sem comer chocolate. É um propósito, não é? Você quer se disciplinar nessa área. Então você fica lá. Aí passa o irmão com a bate de chocolate, né? Está me provando, Jesus. Né? E parece que quando está em jejum de chocolate, aparece um monte de gente, né? Dando de presente. Tá? Mas aí você está lá, não, vou continuar firme no meu propósito. Não vou comer chocolate durante 21 dias. Aí aparece gente dando presente, dando chocolate, e você vai guardando. Você vai guardando, né? Que um monte de chocolate está ganhando. Quando acaba o jejum de chocolate, o que a maioria faz? O que a maioria faz? Agora eu vou às forras. É ou não é? O jejum serviu para quê? Para nada. Como assim para nada? Você fez o jejum para se aperfeiçoar, para crescer. Ou só fez para ter a resposta de Deus? Por isso que lá em Isaías ele fala, esse não é o jejum que me agrada, deixar de comer. Porque vocês fazem a coisa certa pelos motivos errados. Não me agrada. Você não cresceu. Você não fez muito diferente do que muitas igrejas ensinam aí, aquele período sem comer. E depois, enfia a cara. Ele falou, não é o jejum que me agrada. Mas pastor, então como é que eu faço para crescer nessa área? Alguns fazem de rede social. 21 dias sem Instagram. Propósito. Não vou mexer. Acaba os 21 dias, o que faz?
tanto de trem para responder. Parece que é para compensar os 21 dias, né? O que adiantou o jejum de Instagram? Pastor, então qual é o que agrada? É quando aquele treinamento do seu espírito, a respeito da sua vontade de querer fazer algo lícito, para se aperfeiçoar no Senhor, passa o período de jejum. Está você caminhando por uma cidade, quem gosta nessas cidades aí que é cheio de chocolate, quem já foi em Gramado? Estou indo também, em nome de Jesus. Diz que lá tem um monte de fábrica de chocolate, né? Agora você imagina que essa pessoa que algum tempo atrás fez um propósito de jejum de chocolate, e ela entra naquela loja, ela está de jejum, sim ou não? Hã? Não. Ela foi viajar por um lugar que tem um monte de fábrica de chocolate, ela está de jejum, sim ou não? Não, mas ela entra lá. Não, eu poderia comprar um monte de chocolate, mas não vou fazer. Eu já aprendi. Eu vou comprar só o suficiente. Porque eu já aprendi. Eu já cresci. Repita comigo. Eu já cresci. E Jesus fala assim: esse é o jejum que me agrada. Ele foi aperfeiçoado em alguma área. E quando passa aquele período do Instagram, que você pode, à vontade, olhar como você quiser. Não, eu já aperfeiçoei. Agora eu só vou olhar o necessário. Porque eu já cresci. Percebe que até no jejum você pode crescer. Fazer aquilo que, para você, precisa de aperfeiçoamento. Conheço algumas pessoas que para comida é top. Deixa de comer um monte de coisa facilmente. Agora para alguns, fala assim, ó, pessoal quem é flamenguista aqui? Sempre tem, né? É muita gente, né? Mas para alguns que gostam muito, eu respeito, é legal. Mas fala assim, eu vou ficar 21 dias sem assistir nada disso. Jesus vai começar a observar. Para o pastor Tiago, se eu falar assim, eu tenho um propósito, 21 dias sem assistir nada de jogo. Jesus vai falar assim, você não vê isso mesmo? Você vai aperfeiçoar em quê? Nisso você já é aperfeiçoado. Você vê de vez em quando, você é equilibrado nessa área do futebol. Como vocês estão entendendo? Agora, para aquele rapazinho que, né? Opa, eu tenho que, não posso perder não. Não, 21 dias de propósito. Ok, passou os 21 dias, o que acontece? Volta a mergulhar de novo. Mas não foi essa a intenção do jejum. O jejum é para você me ouvir melhor e continuar me ouvindo melhor. Porque no período de jejum você até ouve Deus melhor. Mas essa sintonia é para continuar, não é para parar. Quantos querem continuar crescendo para ouvir melhor a Deus? Cresce no jejum. Cresce na leitura da palavra. Cresce, lê um versículo por dia, depois 2 por dia, mas cresce. Bota a sua meta lá, mas cresce. Quantos aqui conseguem observar e ver uma planta crescer? Quantos já conseguiram ver? Ver? Você consegue ver a folha todo dia crescer um pouquinho? Ou por um acaso é assim, você olha, passa 2 dias você olha, ou você vê o caule crescendo? Quando já viram o caule crescer, a folha crescer? Ou parece que aos nossos olhos não está acontecendo nada? Percebe ou não? Você olha para uma planta, você fica assim, ó, cresce. Aí você fica 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você vê o quê? Nada. Gente, esse trem não vai dar nada não. Aí você olha para aquele negócio, mas quando você passa 4 dias sem ver,
Como é que você cresceu que eu não vi? É de pouquinho em pouquinho. Uma grande árvore, ela não simplesmente chegou lá e nasceu. Não, começou de uma semente. Um pouquinho de cada vez cresce. Sabe aquelas pessoas que gostam de ir para a academia? Aquelas pessoas que gostam de ir para a academia? Não, eu não. Se eu entrar na academia, Raul, hoje, e daqui a 2 meses eu tiver maior que você, tem alguma coisa de errada, concorda ou não? Assim, rapaz, você cresceu. Mas tem um negócio fora da curva aí, isso não está certo. Mas aí você vê um rapaz forte na academia. Você fala, rapaz, como é que eu faço para ficar forte igual você? Rapaz, já tem 1 ano que eu estou aqui. 1 ano? Estou fora. Eu tenho que ficar 1 ano aí? Estou fora. Não, mas o músculo vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Se você tentar acelerar o seu crescimento, você pode se machucar. Tem professores aqui de academia, né? Tem a turma que frequenta aí. Machuca ou não machuca? Se tentar acelerar o processo? Dá lesão. Não, mas eu quero rápido. Não. Se você tentar crescer rápido, você não vai chegar à maturidade. Você vai quebrar e vai ter que parar um período e ficar parado. Então pegam as escrituras e falam, Senhor, eu quero crescer na palavra. Nem que seja um pouquinho de cada vez. Eu não vou fazer como aquele rapaz da academia que vou mergulhar profundamente 2 meses nas escrituras e depois eu vou parar. Eu vou crescer, devagar, mas vou crescer. Eu vou pegar também a disciplina do jejum e vou crescer de pouco a pouco, até agradá-lo. Como é que aprende a crescer nas escrituras? Lendo. Como é que aprende a crescer no jejum? Jejuando. E a terceira disciplina, para a gente crescer nessa área espiritual, é a disciplina da oração. E como é que aprende a disciplina de oração? Orando. Vocês sabiam que a gente pode crescer em oração? Quantos tipos de oração existem? Tem tipos. Quantos aqui sabiam que existe tipos de oração? Existe oração chamada oração intercessória. Que é a oração que você faz aqui, e o Espírito Santo age lá. A oração que eu tenho aprendido que a gente chama de oração com dores de parto. Quantos já ouviu falar sobre isso? É aquela pessoa que você queima no seu coração, que você quer muito ela para Jesus. Só que a pessoa precisa nascer de novo. Então você clama ao Senhor, você bate a porta, você insiste, até que o Espírito Santo faça a obra e convença ela do pecado, da justiça e do juízo, e ela nasce de novo. Eu conheço muita gente que durante 1 ano, durante 2, durante 10 anos, tem feito a oração com dores de parto, desejando que a pessoa nasça de novo. Existe a oração em línguas, que já é um outro tipo de oração. Existe oração, existe súplica e existe clamor. São coisas completamente diferentes. Uai, é? Sim. Súplica é uma coisa, clamor é outra. Petições são outras coisas. Quantos querem crescer em oração? Existe a disciplina de você orar a palavra. Quantos fazem isso? Tem gente que faz. Mas pastor, como assim? Tem hora que é orar a palavra. Você abre o livro de Salmos lá e começa a orar a palavra. Bota a mão sobre os seus filhos e vai lá no Salmo 112
e diz: o homem que teme ao Senhor. O Senhor diz: eu temo o Senhor. Está escrito aqui que a minha geração seria poderosa na terra. Eu declaro essa palavra sobre o meu filho. Não é a sua oração, é orar a palavra. Pensa quantas verdades existem nas Escrituras a respeito daquilo que você poderia orar como convém. Orar a palavra para o seu filho. Mas às vezes na oração eu tenho 20 anos de crente, mas não cresci. Nem sei, nem sabia que existia tipos de oração. Eu só aprendi uma. E algumas igrejas só ensinam uma. Só uma. E passa a vida toda só com uma. E nosso Senhor Jesus está dizendo que tem tanta coisa que eu quero ensinar para vocês. Até o próprio Espírito pode te ensinar como convém. Qual é a pergunta que os discípulos mais faziam a respeito de algumas dúvidas que eles tinham? Qual é a pergunta que eles mais faziam para Jesus? Me ensina a orar. Você me ensina a orar. Vocês acham que os discípulos oravam, sim ou não? Orava. Os discípulos oravam. E chegou para Jesus e falou assim: como é que você faz? Como é que você ora? Me ensina. Me ensina a orar. Quando você estiver orando, a oração de petição, Senhor, me ensina a orar. Me ensina, eu quero crescer em oração. Oração de petição. Não recebe porque pedes mal. Percebe como é que a gente tem que crescer em oração? Por que a gente não recebe? A Escritura diz o quê? Não recebe por quê? Pede mal. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, aprende a pedir que eu te dou. Aprende a pedir. Me ensina a orar. A chave para alguém se libertar está onde, Senhor? Me ensina. Qual é a chave para desbloquear aquele favor? Como eu devorar? Tem tanta gente orando errado, minha gente. Eu estou orando a Deus tem 20 anos. Aí ele está, eu acho que Deus fica lá assim, será que ele leu as Escrituras? Será que ele está aperfeiçoando no jejum? Não. Até demônios. É jejum e oração específico. Sim ou não? Nosso Senhor Jesus, quando os discípulos tentaram expulsar alguns demônios, disse que a gente não conseguiu. Você acha que eles oraram? Sim. Jejuaram? Sim. Ou às vezes só oraram e não jejuaram. Certo é que Jesus disse, tem alguma espécie ou algumas espécies de demônios que só saem com atrelado à oração. Precisamos crescer? Só que Tessalonicenses fala que precisamos crescer como um todo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Pastor, eu entendi como é que eu faço para crescer na minha vida espiritual. Mas como é que eu faço para crescer na minha alma? Minha alma tem que crescer? Queridos, alma, alguns estudiosos defendem que é a parte intelectual e emocional do ser humano. Mas é uma das partes do ser humano que mais precisa se desenvolver. Porque a nossa parte, eu digo que meio que maluquinha. Como assim, pastor? Quantos aqui já fizeram uma oração como Davi? Ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Quantos já fizeram? Às vezes seu espírito está top, seu corpo está top, mas sua alma está como? Ai, estou abalado, estou abalada.
O nosso Senhor Jesus nos ensinou isso. O Espírito de Jesus estava pronto para ser crucificado, mas a alma dele estava como? Estava como? Queria ser crucificado? Se dependesse dos sentimentos de Jesus, ele ia para a cruz, sim ou não? Tanto é que ele falou assim, se possível for, afasta de mim. Ele estava sofrendo. Então isso é prova que os nossos sentimentos e o nosso intelecto precisa de disciplina. Precisamos crescer nas nossas emoções. Precisamos crescer nos nossos sentimentos. Isso tem muito a ver com o nosso temperamento. Tem gente que não quer crescer no temperamento. Eu sou sanguíneo, me aceitem como eu sou. Eu sou colérico, aceitem-me como eu sou assim. Eu nasci assim, eu sou assim. Ah, queridos, Ele quer que você cresça também. Porque alguns defendem a personalidade de Pedro como um homem, muitas vezes sanguíneo, outras vezes colérico. Certo é que ele era um ignorante, um estúpido, um bruto, um bravo, só dá com a espada. Jesus levou 3 anos e meio aqui com os discípulos, não por causa da limitação do poder de Jesus. Jesus podia ter feito isso em 3 semanas, mas ele levou 3 anos e meio, não por causa de Jesus, mas por causa do temperamento dos 12, que precisava ser desenvolvido. Jesus queria desenvolver a parte da alma deles também, do temperamento de cada um. Percebam Pedro, se vocês pegarem uma pessoa que nunca ouviu falar de Pedro, sabe nem quem é, e fala assim, meu amigo, estuda os evangelhos aí, e depois você me fala quem foi Pedro. Ele vai falar, um grosso, um ignorante, um revoltado, um mentiroso, falou que ama Jesus, mas depois negou, falou assim, eu morro pelo Senhor, aí falou, morre nada, vai me negar 3 vezes hoje ainda, eu morro pelo Senhor, Jesus morre nada, você é muito peitudo, hein, Pedro? Morre nada. Mas aí se você pega essa mesma pessoa e pede ela para ler as cartas de Pedro, sem falar que é as cartas de Pedro, fala assim, lê aí. Está lá escrito assim, homens, tratem as suas esposas com honra, para que as suas orações não sejam canceladas. Assim, não, esse aqui não é o Pedro, não. Esse é o Pedro, não. E o próprio apóstolo Pedro, que por causa do ímpeto dele, disse que morreria por Jesus, mas o negou, foi o mesmo que foi crucificado de cabeça para baixo. Ele ia morrer por Cristo, mas o temperamento dele não estava pronto para aquilo. Percebe como Deus quer trabalhar até nos nossos sentimentos, no nosso intelecto, no nosso temperamento? Quantos aqui têm se deixado crescer no seu temperamento? Permitido que o Espírito Santo faça a obra no seu temperamento? Não, pastor, mas eu quero ser maduro. A pregação não era só sobre maturidade? Não, a gente vai chegar lá. Mas se você nessa caminhada dessas 3 quintas-feiras não permitir que o Espírito Santo mexa no seu temperamento, você vai ter problema. Você não vai conseguir, você não vai se desenvolver. Não adianta, na próxima quinta-feira, eu mostrar para vocês o poder da nutrição da palavra, se vocês não permitirem que o Espírito Santo haja nessa área. Estão me entendendo? Não, eu não vou fazer isso. Essa área não. Essa área da minha vida não. Não, pastor, você não está entendendo. O meu temperamento não é ficar de abraçando os outros, não. Igual o Raul. Não, né, Raul? Não, o negócio é mais distante. Não, vou lá abraçar sim. Não, porque meu temperamento, assim, eu não fui acostumado com esse negócio de falar que te amo. Não. É o meu temperamento. Por isso que eu não faço.
Você vai sim. Você vai lá abraçar, você fala que ama. Eu conheço o seu temperamento, eu sei. Mas é apesar do seu temperamento que você quer que eu quero que você vá. O meu filho não fez isso na cruz? Apesar de não querer ter sido crucificado, foi? É isso que eu quero. Ah, mas eu não gosto de brincar com meu filho, eu não gosto disso, eu não gosto de sair com minha esposa para passear. É? É meu temperamento. É isso mesmo que eu quero. Eu quero te treinar e te fazer crescer. Esse pastor que vos fala era um chato para ir no shopping. Pensa num chato. Depois que eu descobri que eu era chato, nem eu queria ir comigo. Mas eu aprendi que Deus queria me aperfeiçoar até nisso. É natural, principalmente o homem, né, ir no shopping. Porque o nosso intelecto, que faz parte da nossa alma, só vê o quê? Os números. Não tem jeito. O homem chega no shopping, não tem jeito, é conta. É conta. E é normal, porque o intelecto faz parte do homem. Ele é menos sentimental. Mas ele faz conta. E a mulher é o quê? Sentimental, mas não é que ela não tem intelecto. Ela também faz conta. Só que a conta não é maior do que o sentimento, é menor. Mas percebe que quando a mulher vai, ela sabe que ela é sentimental e ela vai olhar aquilo que agrada aos olhos dela. Mas Deus também quer treinar o temperamento. E falar, não, peraí, eu sei que eu quero muito aquela roupa, eu sei que eu quero muito aquele sapato. Não, mas eu não vou. Não, hoje não. Hoje eu não vou comprar isso. Não, eu não preciso disso agora. Mas se você tentar fazer isso com obra da carne, não adianta nada. Você tem que deixar o Espírito Santo te aperfeiçoar. Pastor, você não está entendendo. Eu tinha 1 milhão de sapato. Agora eu tenho 500 mil. Já diminuiu. Meninas, olha no guarda-roupa e vê aquilo que está fora da curva nos seus sentimentos. Qual o motivo pela qual você compra alguma coisa? Porque nunca está no objeto, sim na motivação pela qual você pegou aquilo. E começa a conversar com o Espírito Santo. Não tem nada contra comprar. Mas vocês sabiam que tem algumas mulheres que, por falta de não controlar esse ímpeto, chega ao ponto de desenvolver uma doença chamada oniomania? Quando já ouviram falar essa palavra? Compulsão por compra. É uma doença patológica e necessita de medicamento. Não é psicólogo, é psiquiatra. Sim. A doença emocional é tão grave que chega ao ponto de precisar de medicamento para ver se a ansiedade acalma. Porque nunca foi por causa da roupa. Nunca foi por causa do sapato. Foi por causa de alguma coisa emocional. Que às vezes essa mulher é até uma mulher de Deus, de oração, de jejum, de Bíblia, mas não deixou Deus fazer com que ela crescesse na área emocional. Essa área emocional não. E Deus está falando, eu quero que você cresça. Eu quero que você seja maduro também, emocionalmente. Não só no espírito. De igual forma o homem. Gente, o homem quando começa a fazer conta fora da curva, tem um negócio errado. Como eu. Gente, eu ia para o shopping, eu já calculava a gasolina para ir, a gasolina para voltar, o pedágio, tal. Sabe que negócio? Estaciono dentro do shopping ou fora do shopping? Ou estacionamento caro. Aquele cálculo milimétrico. Não, vou começar por cá, porque por cá fica mais barato. Se eu for por cá, a mulher vai ver aquilo ali, vai querer, eu vou falar que não, nós vamos brigar, e não vai dar certo. Vou começar por aqui. Gente, calculava tudo. Não, calculava aqui, calculava ali, calculava lá. E que hora que vão embora, até a hora que vai ficar. Já estava errado. E quando eu percebi que Jesus queria trabalhar isso em mim, falei, estamos juntos, Senhor. Hoje eu vou levar ela lá. Mas eu estou me levando. Ô, meus irmãos. Que coisa. Quando você percebe o Espírito Santo trabalhando. Hoje não é dia de fazer conta. Hoje é de levar a sua esposa para passear.
Sim, senhor. Vamos embora. Andava com ela. Quer na loja? Vamos na loja. Celular guardado. Não mexia no celular. Mas é o domínio próprio. Até para deixar ela olhar. Eu não externava isso, mas dentro de mim, sabe? Estava aquela briga que Paulo falava sobre o homem interior e o homem exterior. O homem interior falando, quieta. E o homem exterior querendo ser calculista. Não, pá. Quietinho. Quer tomar um café? Vamos sentar para tomar um café. Nem olhava para o relógio. E aí, já olhou tudo? Eu precisava desse tratamento. Melhorei muito, viu? Minha esposa que o diga. Mas eu sei que eu preciso crescer em mais áreas. Mas essa área emocional precisa ser tratada. Tem gente que não consegue, simplesmente não consegue, crescer em ministérios, em cargos, seja na igreja ou seja em empresa, porque não desenvolveu a área emocional. Tem um chefe chato, começa a ser testado e não passa. Simplesmente não passa no teste. E Deus é um Deus que sempre está testando, sempre está medindo. Queridos, se Deus colocar um chefe chato na sua vida, só tenha em mente, Ele está me treinando o meu emocional. Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ele não diz toda autoridade boa, é toda autoridade. E se Ele que é a autoridade, Ele está te medindo, Ele está te testando. Ele quer saber como você reage para aperfeiçoar a sua emoção. Entende por que tem gente que tem anos que está e o ministério não cresce? Anos que está numa empresa e não passa de fase? Não passa no teste emocional. Às vezes passa até no teste intelectual, mas no emocional não passa. Você sabia que a maioria das empresas, existem alguns tipos de teste, que é o QI, coeficiente de intelectualidade, e o QE, que é o coeficiente emocional? Não tem aquele testezinho que faz para ver se você vai passar ou não? Às vezes você faz o testezinho para ser aprovado na seleção, você até passa no intelecto, mas no emocional não. Ele não aguenta. Se eu botar ele para gerenciar aquele povo ali, ele vai matar todo mundo. Pode até ganhar bem, mas vai matar todo mundo. Percebe como Deus está sempre nos medindo? Para quê? Para crescer. Ele quer que você cresça. Para chegar à maturidade. Tem gente que não gosta de ler livro. Eu não gosto, dá uma preguiça. Ainda fala assim, leitura no celular eu não gosto. Não gosto ou não quer, porque quando fala assim é porque nem em casa lê. E Deus quer que você cresça no seu intelecto. Comece a ler livros. Na área que você quer se desenvolver. Mas pastor, tem que ler muito? Não precisa ler muito, mas começa. Nós temos uma livraria ali. E gente, Deus é tão bom com a gente, que os livros que já estão ali, já estão filtrados. Os lixos já foram tirados. Tem um monte de área ali. Casamento, criação de filho, empresarial, tem um monte ali. Não, eu vou crescer. Comprei, pastor. Estou lendo uma página por mês. Mas comecei. Amém. Mas começa. Cresce nessa área intelectual. Porque senão a maturidade demora. Faz uma pergunta para a pessoa que está do lado aí, mas não precisa responder. Em que área você precisa crescer? Espiritual? Emocional? Financeira?
Quer ver? Quantos precisam crescer na área financeira? Um monte, né? Às vezes Deus quer que você trate o seu emocional para liberar uma porção de dinheiro na sua mão. É, sim. Porque você não é emocionalmente maduro para ter dinheiro. Por isso que Ele não coloca na sua mão. Pastor, e como é que eu faço para ter o dinheiro então? Começa a perceber os testes do Senhor na sua área emocional. Vai que Ele coloca um bom tesouro na sua mão. Ele testou isso em José, no caráter e na emoção dele, até permitir que um ímpio colocasse um anel no dedo dele. Ele já estava pronto, crescido o suficiente para mexer com o dinheiro dos outros. O dinheiro era de José? Não, era do faraó. Falei, agora você já está crescido o suficiente para eu colocar algo na sua mão. Queremos crescer? É uma verdade tão linda a respeito do crescimento, que o nosso Senhor Jesus, Ele também foi assim. Adão já veio pronto. Não passou pelas fases. Ele já veio crescido. O que deu? Como diz os jovens, né? Deu ruim, né? Os dois vieram grandes, não desenvolvidos. Por isso que lá em Isaías 7,14, a profecia, Isaías 7,14, a profecia diz, por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e se chamará Emanuel. Assim, vai nascer. Vai nascer. A mesma profecia diz em Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Leia o texto, um menino que será chamado maravilhoso. Olha o texto, é um menino que nasceu e será chamado. Ele também passou por todas as fases. A Bíblia diz lá em Lucas 2,52, e esse é um texto que a gente tem que grifar assim, ó. Esse aqui eu vou decorar. Lucas 2,52 diz assim, Jesus ia crescendo. Leiam juntos. Jesus Uau! Ele foi crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Ele ainda não era o maravilhoso. Claro que Jesus, ele não foi criado. Mas nesse treinamento, na humanidade de Jesus, na parte do 100% homem, ele estava nos ensinando. Porque Jesus já é antes da criação do mundo. Mas quando ele veio como Emanuel, ele veio para nos ensinar. Queridos, Jesus está sempre nos ensinando. Ele poderia ter feito o mundo num dia. Deus tinha poder para fazer o mundo em um dia, sim ou não? E por que ele fez em 7? Se ele tinha poder para fazer num dia. É porque ele sabe que ele pode fazer em um dia, mas ele está nos ensinando. Precisa disso primeiro, depois disso, depois do firmamento, agora é isso. Ele precisa ensinar. Jesus poderia vir já pleno, como ele vai vir, amém?
Ele já vai vir em pleno na volta dele. Mas quando ele veio como Emanuel, ele veio nos ensinar que precisamos, na nossa humanidade, crescer, se desenvolver. Pensa se Jesus inventasse de ser Jesus, ou maravilhoso com 23 anos de idade. Vai fazer porta para os outros. Vai fazer portão para os outros lá na carpintaria. Imagina alguém, faz um portão para mim aí. E é rápido, hein? Aquele cliente chato. Imagina Jesus com um cliente chato. É rápido. E tem que ser bem feito, hein? Ok. Qual o modelo que o senhor quer? É esse aqui. Não pode demorar, não. Ok, meu cliente, pode vir buscar. Está pronto. Rapaz, até ficou legal, hein? Na verdade, a porta devia ser muito boa. Mas você acha que o cliente falou o quê? Ficou ruinzinho, hein? Que esse cliente chato? E Jesus, não. Podia falar assim, morre. Quando você atendeu o cliente que falou assim, esse cliente podia morrer. Tão chato. Pode falar não, hein, gente? Mas Jesus falou assim, morre. Mas ele não estava no momento. Ele não é que ele precisava ser perfeito, ele precisava nos ensinar. E tudo que ele passou foi para nos desenvolver. Para encerrar essa parte do crescimento, precisamos entender em que fase da sua vida espiritual você está, em que fase da sua vida emocional você está, porque na fase do corpo, alguns enganam, mas fica mais fácil de ver. Quando eu olho para o Júnior, 20 e quantos? Quando você olha para o corpo de alguém, o normal já é denunciar a idade, sim ou não? É o normal. Você olha para o Kio, se o cabelo não tivesse tão branco, ia dar menos. Mas a gente não olha para uma pessoa e fala a idade? Não é para falar não, né? Dependendo, ofende, né? Olha assim, acabadinho, né? Bem acabadinho. Mas não fala, né? Mas a gente consegue olhar um para o outro, não é para o lado não, gente. A gente consegue olhar um para o outro e saber mais ou menos a idade. E no espírito, e nas suas emoções? Em qual fase você está? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Em que fase você está? Nas suas emoções e no seu espírito? Em que fase você está? A Bíblia nos ensina, assim como Jesus, a respeito de recém-nascidos. Fala sobre meninos, fala sobre jovens e fala sobre adultos. Lá em 1 Pedro 2,2, está escrito: como crianças recém-nascidas, desejam de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Está falando de um bebê, está falando de um alimento, que vamos falar na próxima quinta, e está falando de um crescimento. Na sua vida espiritual, você é um recém-nascido? Na sua vida emocional, você é um recém-nascido? Características de um recém-nascido: inconsistência, inocência, dependência e irritabilidade. Repita comigo: inocência, dependência e irritado. Esse é o
bebezinho emocional e o bebezinho espiritual. Se você se irrita com qualquer coisa, você já está falando a idade que você está. Se qualquer coisinha te tira do sério, você já está denunciando que idade você está. A inocência também. Geralmente a irritabilidade é mais vista também em outras fases. Mas a inocência, você vê nos novos na fé. Aceita Jesus, igual um bobão. Ah, é para fazer o quê? Pode sentar? Pode levantar? Tem um conectar aqui na igreja, que a gente recebe os novos, e eles ficam meio assim. Eu vi igual a minha filha Joana aqui na igreja, meio perdido. Eles ficam assim, aceitei Jesus, e agora? Eu faço o quê? Né? E a gente tem que fazer o quê? Tem que trazer para cá, não, vamos cuidar de você. Não, mas eu já sou adulto. Não, mas na fé você é um bebê, você precisa de cuidado. Eu preciso trazer você domingo, 8h30 aqui, para a gente bater um papo. É um bebê. E quando vocês virem algumas pessoas aqui que aceitaram Jesus, respeitem a idade da fé dessa pessoa e não tratem ela como um adulto. Ela é um bebê. Quantos teriam coragem de dar uma feijoada para um bebê? Não, você vai matar ele. É um bebê. Segunda fase, a fase de menino. O mesmo texto que a gente leu no início aqui de Efésios, no versículo 14, fala a respeito do propósito, que é que não sejamos mais como crianças. O texto, quando traduz criança aqui, já não fala mais de recém-nascido, fala de menino. E às vezes você está nessa fase. Eu não sou um novo na fé, mas às vezes é um menino. E qual a característica de menino? Aí a gente vai, inconstante, às vezes está rindo, às vezes está chorando. Qualquer pregação ou qualquer vento de doutrina já sai da igreja. Não, o pastor tal falou tal, o pastor tal falou tal coisa. Não, eu vi isso na internet, eu vi aquilo ali. Não, não concordo com o pastor Tiago, não concordo com o pastor Evandro, eu concordo com o pastor tal. Isso é inconstante, você ainda é um menino. Curioso. Menino é curioso, né? Mexe em tudo. Tem ciúmes. Arruma contenda por qualquer coisa. Isso é um menino. E o menino na fé é tão incrível que nós, que já deveríamos ser adultos, temos que vigiar mais. Porque menino, quando fica sozinho, a mamãe, o que acontece quando bota menino de 3, 4 anos sozinho? Apronta ou apronta? Apronta ou não apronta? Ah, não, deixa sozinho lá em casa, tem 5 anos de idade. Mamães, pode? Não pode. Não são um bebê. Já fazem algumas coisas, se irritam por qualquer coisa, mas tem que vigiar. Qual fase que você está? Deus quer te levar para a maturidade. Penúltimo, de repente você já é um jovem. Lá em 1 João 2, de 12 a 13, Paulo relata a respeito de filhinhos, ele fala sobre pais. Mas no final ele diz, e eu escrevo porque vocês conhecem aquele que desde o princípio. E ele diz, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Nessa carta o apóstolo João está descrevendo a respeito de 3 fases, dos filhinhos, dos maduros e dos jovens. Característica de um jovem, ele já consegue vencer o pecado. Não precisa mais ficar vigiando muito tempo, pode deixar sozinho. Pode vir uma pandemia. Essa pandemia veio para filtrar muita gente na igreja. Muita criança, muito recém-nascido. Mas os jovens já conseguem
sobreviver a uma pandemia sem vir para a igreja, presencialmente, e retornar quando a pandemia passa. Mas o jovem tem um perigo, porque às vezes ele acha que é adulto para algumas coisas, quando na verdade ainda não está pronto. Sabe aquele jovem que começa a falar com a voz grossa, já acha que pode casar, já pode fazer tudo? Sabe quem engrossa a voz um pouquinho? Afinal, aqui, você já não é um bebê, mas você já não é ainda maduro para desenvolver alguma coisa. Não, mas eu já tenho 18 anos. Eu falei, sim, você já tem 18, mas você não está pronto para casar. Mas eu já tenho 18, já trabalho. Eu falei, sim. A menina, minha mãe casou com 17, por que eu não posso casar? Não, você é jovem, você ainda não está pronto para isso. Você ainda não está madura, você ainda precisa crescer mais um pouquinho. Para encerrar, e essa aqui a gente vai continuar na terceira quinta-feira, que é a respeito de um homem maduro. E eu encerro com o versículo 13, de Efésios 4. Se coloca de pé. E o texto diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Que fase você está? E aonde você quer chegar? E que fase você está? E aonde você quer chegar? Deus quer que você usufrua do melhor dessa terra. Mas o texto diz, se quiserdes e obedecer, você come. Quantos querem crescer? Quantos querem crescer? Eu também. Eu estou em constante crescimento e quero crescer mais. Mas eu vou orar por você. E essa oração vai ser para que o Espírito Santo testifique no seu coração a respeito da área da sua vida que você precisa crescer. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo está aqui, ó Pai, a tua noiva que ouviu a tua palavra. E eles estão aqui, ó Pai, dispostos a crescer naquilo que o Senhor quer aperfeiçoá-los. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que de hoje em diante, ó Pai, as pessoas ao redor desse povo, com o tempo, possam não reconhecê-los mais, seja em atitudes, seja no conhecimento da palavra, seja em orações, seja em jejum, em cada área da vida deles, meu Pai, que o Senhor possa falar ao coração deles, daquilo que o Senhor deseja que eles cresçam, para que eles possam usufruir daquilo que já está pronto. Só aqueles, ó Pai, que estão dispostos a caminhar no caminho, é que vão chegar, ó Pai, ao pleno conhecimento do Senhor e chegar à maturidade. Eu oro para que o Senhor trabalhe essas quintas-feiras, ó Pai, para que possa ser um marco na vida dessa tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Faça assim com as mãos. E assim com o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito repouse sobre todos nós, não agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.